Bom dia, irmãs! Nós estamos hoje iniciando nossa live do 10º dia do jejum. 10º dia, 10 dias já. Meu Deus! Shalom, Andressa! A paz, irmãs! Sejam bem-vindas na nossa live. Tô animada para hoje. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Bom dia. Vou colocar um louvor para nós. Bom dia, H. Domine muito bem das melodias. Estamos fracassando. Bom dia. Essa adoração fala um pouco sobre Daniel, sobre as passagens que nós já lemos. Reflitam nessa letra. Meu Deus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, Senhor. Não queima. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Que nós possamos ser fogo nas tuas mãos, Senhor. Para que a gente não se queime com um outro fogo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, aleluia. Oh, Senhor. Oh, meu Deus, nós não nos calaremos. Nós vamos nos levantar por ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós nos levantaremos, nós falaremos, Senhor, do teu nome, do teu amor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Ah, Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia.
Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus, esse fogo não nos queimará, meu Deus. Oh, Jesus, que esse fogo consuma a idolatria, Senhor, todo pecado. Oh, meu Deus, nossa geração será levantada, eu declaro em nome de Jesus. A nossa geração será levantada, abrirá a boca para falar do teu nome, do teu amor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fogo não queima fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Não nos queima. Esse fogo não vai nos queimar. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor, em nome do Jesus. Nos aviva, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nos aviva para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor, nos aviva, Senhor. É um novo tempo que o Senhor tem preparado para nós. É um novo tempo, Senhor, que o Senhor tem nos levantado. Um tempo de preparação, Senhor, oh, meu Pai. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, Todo-Poderoso do céu e da terra, Senhor. Nos usa, meu Pai, para que a gente leve o Teu Evangelho a mais pessoas, que mais pessoas possam ouvir falar de Ti. Que mais pessoas possam ouvir sobre o Teu amor, sobre o Teu cuidado, meu Pai. Oh, meu Deus, nos capacita, nos usa, Senhor, para que o Senhor possa cumprir o Teu chamado, a Tua obra aqui para os demais da terra, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, por essa manhã. Obrigada, meu Pai, por esse momento separado na Tua agenda para nós, meu Deus. Flua, meu Pai, nessa manhã aqui entre nós, como o Senhor bem querer, como o Senhor quiser fazer, meu Pai. Toca o coração, Espírito Santo, de cada irmã que está aqui. Visita elas na casa delas. Abra o coração delas para que elas guardem essa palavra, meu Pai, e assim derramem em outras pessoas. Segura nossas mãos, meu Pai, porque nós precisamos de Ti para nos guiar e nos conduzir. Precisamos da Tua força, meu Pai, da Tua paz, que excede todo o entendimento. Oh, meu Deus, tira toda a ansiedade do nosso coração, toda perturbação, meu Pai. Oh, Senhor, acampa Teus anjos em volta da nossa casa e nos fortalece para concluir esses 21 dias de jejum. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmãs. Amém. Glória a Deus.
esse louvor é lindo também. A promessa, Deus de obras completas, a hora certa, não vou temer. Olha, esse louvor é lindo. Então creia, irmã. Deus, nosso Deus, é um Deus de obras completas. E Ele vai fazer na hora certa. Não é na hora que a gente quer, não. É na hora dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa que o Senhor separou para nós. Que manhã maravilhosa. Agradeça a Deus aí onde você estiver. Irmãs, as irmãs que falharam, recomecem do primeiro dia, mas não precisa fazer o estudo novamente naquele dia, mas recomece o jejum para fazer os 21 dias completo, tá? É isso que o inimigo quer, que a gente desista, tá? Então agradeça a Deus aí onde você estiver agora, fala: Senhor, obrigada por eu ter levantado da cama, obrigada, Senhor, pelo meu lar. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada, Senhor, por eu ter condição de respirar, por eu estar aqui. Apesar de todos os problemas, a gente tem que ser grato pelo agora, pelo momento que o Senhor tem nos concedido. Uma nova oportunidade todos os dias de se consertar com Deus, de recomeçar, uma nova oportunidade de buscar a direção dele, uma nova oportunidade todos os dias. Amém? Agradeça, vamos ser grato. Grato pela casa, mesmo que seja de aluguel, você tem um teto sobre a sua cabeça. Pelo carro, pela moto. Vamos ser gratas. Vamos ser gratas, porque estava fazendo uma reflexão de onde eu vim, de onde eu estava. Gente do céu, de onde eu nasci, de onde Deus tem me colocado. É surreal o que Deus é capaz de fazer. É surreal. É surreal. Um dia eu conto meu testemunho pra vocês, mas é surreal. E se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também. Creia. Em nome de Jesus. E hoje a gente vai ler Daniel, capítulo 6, do 1 ao 23. Daniel 6, do 1 ao 23. Glória a Deus. Lê, vou fixar aqui. O tema de hoje é: se a sua fé for provada, não desista. Se a sua fé for provada, não desista. Eu sei que é fácil a gente adorar o Senhor de todo ânimo, quando tudo vai bem, quando a gente não tem situações desafiadoras no nosso dia a dia, é fácil adorar o Senhor dessa maneira. Mas a sua fé vai se manter firme nos dias difíceis, nos dias de provação. Você vai se manter firme? Então, se a sua fé for provada, não desista. Não desista. Hoje nós estamos no nosso 10º dia do nosso jejum e vamos aprender com Daniel o valor de uma fé firme, mesmo diante da perseguição. Tá? Então, vou abrir minha Bíblia aqui pra gente começar. Daniel 6, 21. Gente, uma curiosidade, que essa Bíblia, eu tô escrevendo ela pro Moisés, que eu vou presentear ele quando...
Todas as importâncias, né, do nosso jejum eu tô anotando nela. Eu comecei agora. Ó. E eu vou presentear ele quando ele for maior, quando ele já tiver um entendimento. E o primeiro livro que eu escolhi começar a escrever foi o Daniel. Então, tudo que a gente tem estudado aqui no jejum, eu tenho anotado os pontos importantes, porque pode ser que um dia, em algum momento, quando ele estiver passando por um momento difícil, uma dificuldade, ele abra e ele veja as minhas anotações, mesmo que eu não esteja aqui. Porque a gente pode pensar que Deus pode me levar a qualquer momento. E eu quero que ele tenha algo palpável, algo que eu escrevi aqui pra ele. Tem até uma parte que eu anotei aqui e tá escrito assim: ore e peça a Deus o discernimento. Ele quer revelar o caminho certo pra você. Imagina, no momento que ele estiver ali frustrado, com um problema, uma situação que ele já não vê saída, e ele abrir a Bíblia e estar escrito isso: ore, peça a Deus discernimento. Ele quer revelar o caminho. Imagina, gente, que coisa linda. E outra coisa que eu escrevi aqui: não se molde ao mundo, seja luz nele, seja luz aonde você for, para que ele saiba que ele é filho de Deus. E isso eu reforço muito com ele aqui em casa. Tanto é que a gente comprou um brinquedinho para ele, veio de outro país, e ele tava o tempo todo, né? Já chegou. E aí o brinquedo chegou no Brasil muito antes do tempo. Eu falei: nossa, filho, você tem muita sorte, né? Ele falou assim: sabe por quê, mãe, que já chegou? Eu falei: por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Aí eu tava ensinando a ele, assim, pegar florzinha, sabe coisas que a gente fazia quando a gente era criança? Que a gente tirava as pétalas da florzinha e fazia assim: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Pra alguém que a gente gostasse, né? E aí eu sempre reforço com ele: olha, criança não namora, criança estuda, criança aprende. Sempre reforço isso com ele. E aí ele fez, né? E aí eu falei assim: quem que você pensou? Ele: Jesus. Então é tão lindo ver essa pureza nele, esses pequenos atos que ele faz, né? Com a identidade firmada em Deus. Então a gente tem que ensinar as crianças que quem elas são. Elas são filhas de Deus. Filhas de Deus, imagem e semelhança de Deus. A gente tem que ensinar essas crianças, porque se elas estiverem com a imagem firmada em Jesus Cristo, em Deus, o mundo não vai poder distorcer quem elas são. O mundo não vai poder falar: olha, você é homem, você é mulher, você é um animal, porque agora tem isso, né? Você é um animal, você é isso, você é ciclano, você é mentiroso, você é golpista, você é... O mundo vai querer colocar vários rótulos e várias etiquetas na gente, né? Neles, nas crianças. Mas se eles tiverem uma imagem, uma identidade firmada no Senhor, reconhecendo desde pequeno que eles são filhos de Deus, o mundo não vai conseguir distorcer isso. O mundo não vai conseguir distorcer quem realmente eles são. Então eu trabalho isso no Mo todos os dias. E a gente tem que fazer isso. E essa Bíblia está sendo escrita para ele. Tô grifando de rosinha mesmo aqui as páginas, mas para que ele lembre, né, que uma mulher bem posicionada. Ele é tão carinhoso na casa de Esther, ele ajudou a arrumar as almofadas no chão. Olha. Ai, que legal, eu fico feliz. Ele ama estar ali. E eu profetizo na vida dele todos os dias. Todos os dias eu profetizo na vida dele que ele vai ser um homem de Deus. Que ele vai ser um homem posicionado para essas nações, sabe? Eu profetizo em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que Deus tem algo muito grande para ele. E não é à toa que Deus pediu para eu colocar o nome dele de Moisés. Em sonho. Não sabia se era menino, se era menina, porque eu não quis saber.
Ele foi meu milagre. Eu não podia ter filho, meu marido não podia ter filho. E eu engravidei. E eu não quis saber se era menino ou menina. E aí Deus veio em sonho pra mim e falou assim: seu bebê é um menino e você vai ter que pôr o nome de Moisés. Então eu sei que nada é por acaso. E quando nasceu, era um menino mesmo. Foi assim... É o cuidado de Deus comigo desde sempre, mesmo quando eu não era convertida. Mesmo quando eu não era convertida, eu vejo o cuidado de Deus comigo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Olha, tem um Davi aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, quando eu me batizei, o Mo, ele tremia inteiro. E ele começou a chorar. Ele ficou muito emocionado no dia do batismo. Ele sentiu ali a presença, sabe, do Espírito Santo. Foi lindo. Foi lindo. E naquele dia, ele não sabia ler ainda. Ele pegou a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia naquele dia. Coisas que Deus faz, né, na nossa vida. Experiências. E ele começou a ter sonhos, assim, de revelação. Igual quando eu era criança. Quando Deus me chamou de volta, quando Deus falou assim: filha, chega, não dá mais, você vai ter que voltar. Ou você volta, ou a sua vida daqui pra frente realmente vai desmoronar de uma forma que você não é capaz de imaginar. E aí, nos 2 dias seguidos, quando Deus me pegou pelo braço, o meu filho começou a ter sonhos de visões. Um deles, ele sonhou que a alma dele saía do corpo, ia pro céu e tinha uma escada toda de diamante, portão de ouro. E quando ele olhava para trás, tinha 3 anjos, mas eles não tinham asas, mas ele sabia que era anjo. O portão abriu e ele entrou. Quando ele entrou, ele começou a perguntar: cadê Jesus? Eu quero ver Jesus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. E aí um desses anjos falou para ele assim: não tá na sua hora ainda. E aí ele voltou e acordou. E ele veio contar isso pra mim. E não tinha como ele saber esses detalhes, porque fala na Bíblia, né? Mas ele nunca tinha ido numa igreja pra ele saber isso. Então, foi um dos exemplos que... Foi uma das situações, aliás, que Deus usou também pra me fortalecer, sabe? Falar assim: cara, tem algo além disso tudo que tá acontecendo na minha vida. Amém, irmãs? Então, se vocês se sentirem motivadas a também fazer uma Bíblia para presentear o filho de vocês, ó, essa daqui, ó. Que ela tem espaço para escrever. O Mo também estuda. É uma escola católica que ele estuda, mas os princípios, sabe, eles falam do amor de Jesus. Inclusive, ele tem uma camiseta da escola que fala assim: Jesus vive em mim. Sabe, é tão lindo isso. Aí a parte da catequese faz quem os pais autorizam, né? Mas a cultura da escola é diferente. Vamos ver qual que é a versão dessa Bíblia. É a nova versão internacional, tá? A versão da Bíblia é a nova versão internacional, tá? Ela é de Thomas Nelson, Brasil. Tá? Depois, se quiserem, eu posso mandar lá no grupo pra vocês. Eu tenho um link também dela que eu comprei, foi a Andrea que indicou. Meu Deus, glória a Deus, vai chegar então Gêmeos. Ó, se você for na casa... Não sei se você já foi na casa de Esther, mas se você for na casa de Esther, você vai sair com uma profecia de bebê. Porque ali, Espírito Santo, como diz, né? Espírito Santo, meu amor, né? A nossa missionária do nosso coração, ela fala assim: Espírito Santo, meu amor, né? É lindo, é lindo. Quem tiver a oportunidade de ir,
na casa de Esther, vá. Sexta-feira nós teremos encontro. Encontro com o papai, com o Espírito Santo, meu amor. Como diz a nossa missionária. Espírito Santo, meu amor. É lindo, gente. É lindo, é lindo. E o beijinho. Ela manda um beijinho. E a gente aprende, né? Eu amo, porque eu aprendo. Eu amo, amo, amo. Todo mundo que tá ali, gente, missionárias, que Deus manda, profeta, é Deus que manda, a gente não vai atrás. Deus manda. E eu agarro essas pessoas com uma força porque... eu quero aprender. Eu quero aprender com elas. Imagine o tanto de coisa que essas mulheres já sabem e eu posso aprender com elas. Então eu quero aprender cada vez mais. Humildade. Em nome de Jesus. Então vamos para a leitura. Hoje é a leitura esperada, né? Onde Daniel vai... da história que a gente conhece desde que a gente é criança, né? Quando Daniel é lançado na cova dos leões. Até o 23. Só vou pôr um pontinho aqui para não passar da leitura. Então, vamos lá. Mari, ontem, vindo na estrada, peguei um monte de congestionamento, lembrei do sonho. Mas Deus livrou. Gente, olha do sonho, que doideira, né? Eu tive aquele sonho, revelei aqui pra vocês, repreendi já todo o mal. No dia seguinte, o meu primo sofreu um acidente. Atropelou um motociclista. Graças a Deus, gente, graças a Deus que não matou ninguém. Graças a Deus. Foi puro livramento mesmo, sabe? No dia seguinte, meu primo teve um acidente. A minha prima até colocou aqui na live, né? A hora que ela entrou, eu até fiquei assustada. Mas Deus livra. Por isso que a gente tem que discernir. Quem pode discernir e ter o entendimento do sonho que você tem? Você mesmo. Eu posso ajudar, mas quem pode ter? Você mesmo. Quem consegue discernir o próprio sonho? Quem tem uma vida de oração com Deus, intimidade com Deus. Intimidade. Se você sonhou, não teve um entendimento, você fala, Senhor, por favor, me revela. Senhor, me dá discernimento desse sonho. Tá? Porque... E aí você pode entender se esse sonho, né, é um alerta. Eu tive um entendimento naquele dia que Deus tinha dado aquele sonho como um alerta pra gente orar, interceder, pra livrar mesmo. Porque o inimigo estava tramando. Tá? Amém. Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram achar. Daniel era tão justo, tão correto em tudo que ele fazia, que não puderam achar nada de errado para acusá-lo. Nada, nada, nada. O que eu quero falar para você é que quando as pessoas olharem para você, que elas possam procurar algo de errado em você, mas que ela não ache. Assim como eles não acharam nada de errado com Daniel. Que você seja tão correta
a ponto dos seus adversários não conseguirem colocar nada contra você. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Lembra da balança de ontem, que o rei Belsazar tinha falta na balança? Agora na balança de Daniel não há falta, ela está correta, não há falta alguma. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então eles começaram a tramar contra Daniel, já que não acharam nada contra ele, né? Já que eles estavam com inveja porque Daniel estava se destacando, somente por ele ser quem ele era, íntegro, fiel, honesto. Ele estava se destacando pelas qualidades. E eles começaram a tramar contra Daniel. E assim, os supervisores e os satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Então aqui eles começam a tramar contra Daniel e vai até o rei e fala: olha, todo mundo aqui já está em comum acordo que nenhum deus deve ser adorado, somente o Senhor. Né? Porque sabia que Daniel não ia conseguir obedecer. Agora, primeiro que Daniel não ia orar ou adorar somente o rei. Aliás, adorar o rei. Né? Porque Deus fala para que a gente não adore nada além dele. E outra que ele também não iria... Outra que ele também não ia deixar de orar ao Deus dele. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui nas covas dos leões. Glória a Deus. Agora, ó rei, o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava. Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes, quando a gente está cansada, exausta, é difícil sair uma oração. É difícil sair uma oração. E olha aqui, Daniel orava 3 vezes ao dia e de joelhos. Quando foi a última vez que você orou de joelhos? Agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando. Eu até lembro que quando eu era criança, eu assisti um desenho que falava sobre essa cena. E até no meu desenho tinha uma escadinha que eles colocaram para poder vigiar Daniel no quarto. E viram que ele estava orando.
encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Então eles foram lá e contaram para o rei. E olha só, diante de uma dificuldade, diante de uma situação, Daniel foi pedir ajuda a Deus, mesmo correndo o risco de ser lançado na cova dos leões. Ele foi pedir ajuda a Deus. O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos seus exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Então o rei ainda tinha um apego ali com Daniel pelos feitos dele, pela integridade dele, por tudo que ele era e por tudo que ele conquistou. Então ele ainda tentou livrar Daniel da cova dos leões. Mas os homens lhe disseram: lembre-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Então o rei acreditava que Deus de Daniel, o Deus de Daniel, podia livrá-lo. Tamparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Oh, meu Deus, aleluia! Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Aleluia, aleluia. Gente, passa um filme na minha cabeça, imaginando essa cena. O rei acordando, desesperado, como se fosse um amigo dele, indo lá na cova do leão e ele com aquela fé e coragem, mas também com medo de perguntar se Daniel estava lá. E ele: Daniel, você tá aí? Tá tudo bem? Tá vivo? E Daniel responde, né, que Deus enviou um anjo. Eu começo a imaginar a cena e eu começo a me emocionar como Deus é poderoso. E ele fala: eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. Oh, meu Deus, à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram,
da cova viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém. Gente do céu, que história! Que história! Depois tem uma continuação aqui, mas olha só que história, gente. Olha como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Olha como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Eu começo a imaginar. Daniel pediu ajuda para Deus quando ele viu o decreto, mesmo correndo o risco de ser lançado na cova dos leões. Ele não renunciou ao Deus dele. Ele não virou as costas pro Deus dele por 30 dias, como era o decreto. Não, agora é um decreto, eu não vou adorar mais o Senhor, vou virar as costas pro Senhor e vou adorar o rei. Porque eu posso ser lançado na cova dos leões. Senhor, ele não virou as costas, ele foi pedir ajuda a Deus. E por ele ter ido pedir ajuda a Deus e ter continuado com as suas 3 orações por dia, ele foi lançado na cova dos leões. Sendo lançado na cova dos leões, Deus manda um anjo fechar a boca dos leões. O rei não conseguiu comer naquela noite, ele não conseguiu se divertir naquela noite, porque ele sabia que Daniel era o único dali que tinha aquela integridade, que tinha aquela honestidade, a fidelidade. Porque quando nós somos fiel a Deus, nós somos fiéis também aos nossos compromissos, ao que nós fazemos no nosso dia a dia. E ele sendo fiel a Deus, ele não poderia virar as costas para Deus e parar as orações, ele não poderia começar a adorar ou exaltar o rei, por exemplo. E no outro dia, o rei vai até a cova dos leões. Gente do céu. Gente do céu, deixa eu achar aqui, eu preciso ler de novo. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, comece a imaginar essa cena. Chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, nós não temos que servir a Deus só uma parte? Eu sirvo a Deus só quando estão vendo. Eu sirvo a Deus só em determinada situação. Em outra situação eu não sirvo a Deus. A gente tem que servir a Deus continuamente, assim como Daniel. Quando estão vendo, quando não estão vendo. Porque o nosso Deus do céu, Ele está vendo. E a hora que Ele pesar a gente estiver em falta, nós sentiremos o peso da mão dEle. E aí ele fala, oh meu Deus, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel responde, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Olha que coisa maravilhosa, gente. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ah, sangue de Jesus. Eu fico imaginando. A situação parece que eu estou lá. Oh, Jesus. O resumo de tudo. Daniel foi promovido por sua excelência, né? Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis em todos os nossos compromissos. Em tudo que nós fizermos, seremos excelentes. Por inveja dos outros, criaram um decreto para proibir Daniel de orar ao seu Deus. Mesmo assim, ele continuou orando por 3 vezes ao dia. Por isso foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo e o livrou. E Daniel saiu ileso.
O que nós podemos aprender com isso? Que mesmo que nós sejamos lançados na cova dos leões pela nossa fé, pela forma que nós agimos, como nós somos em Deus, nós sairemos ileso. Porque Deus está conosco. Deus manda anjo para nos proteger. Oh Deus, a fidelidade de Daniel incomodou, mas também o protegeu. A fé verdadeira permanece firme mesmo sob risco. A nossa fé tem que se manter. Tem países que, se você tiver uma Bíblia em casa, se você falar de Deus, você e a sua família inteira é condenada à morte ou à prisão perpétua. E essas pessoas, mesmo correndo todo esse risco, elas não viraram as costas para Deus. Elas ainda decidiram acreditar em Deus. Decidiram acreditar que existe algo além do que tudo que nós podemos entender. Deus honra e guarda aqueles que não negociam a sua identidade nele. O que a gente falou no começo? Qual é a nossa identidade? Que a gente tem que ensinar essas crianças a terem identidade em Deus. Tendo uma identidade em Deus, ninguém vai poder mudar essa identidade dessa criança. Nós não fomos ensinados a ter essa identidade em Deus. Nós estamos aprendendo agora. Eu, no meu caso, estou aprendendo depois de grande. Mas eu já tomei posse. Sou filha de Deus, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo isso que eu tenho. Ele é dono, ele está apenas me emprestando. Eu sou herdeira, mas eu estou usufruindo do que o meu Deus tem. Eu sou como ele me fez. Meu cabelo onduladinho, meio armado, é o jeitinho dele. Tô me adaptando e deixando ele como Deus fez. Né? Tô me aceitando. Hoje é o 10º dia, Gá. Tô me aceitando como Deus me fez. Então a gente tem que manter a nossa identidade firmada em Deus. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Nada e nem ninguém pode distorcer a nossa identidade, a nossa imagem. E nós temos que servir a Deus continuamente. Não é parcialmente. Eu sirvo a Deus aos domingos quando eu vou no culto. Como se fosse uma roupa. Hoje eu vou no meu armário, vou pegar essa roupa, ó, minha roupa de crente. Aí eu vou no culto. Sirvo a Deus. Na segunda-feira, coloco a minha roupa da hipocrisia. E já não tô mais servindo a Deus. Coloco a minha roupa da mentira. Coloco a minha roupa... Na sexta-feira e no sábado, coloco a minha roupa pra sair e beber com os amigos. Você não está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus continuamente. Às vezes, somos provados por sermos fiéis. No trabalho, na família, nas decisões. Não é hora de recuar. Irmãs, vocês que estão se sentindo um pouco pressionadas nesse jejum, né? O inimigo tem se levantado. Não é hora de recuar. Nós estamos quase na metade. Não é hora de recuar. E quem quebrou o jejum, recomece o jejum. Se você quebrou, é porque o inimigo fez com que você quebrasse o seu jejum, porque ele sabe que o que você vai receber quando você acabar esse jejum, ou durante o jejum, vai ser muito maior. Então ele não quer que você pegue a sua bênção, ele não quer que você receba o que você está pedindo. Então, não é hora de recuar. Deus vê, Deus te vê e te livra o tempo todo. Irmãs, fiquem em paz, tá? Fiquem em paz. Quem quiser ir lá para a live da Cândida, a gente já está finalizando, mas a live da Cândida, a minha, todas vão ficar salvas. Quem tem que estar em cada lugar vai estar, para a honra e para a glória do Senhor.
tá? A gente sempre está no lugar certo, na hora certa. Deus está guardando você, mesmo na cova dos leões. Ele já enviou anjos a teu favor. Continue orando, continue crendo. O livramento vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Com isso, o nome do Senhor foi glorificado para a Babilônia inteira. Quem era o homem que foi lançado? Você acha que não ficou aquele murmurinho ali na Babilônia? Quem foi aquele homem que foi lançado na cova dos leões e saiu ileso? Você acha que não ficou um borbulhinho, um disse-que-me-disse ali? Com toda certeza. Se nós, aqui, séculos depois, estamos falando sobre essa história, quem dirá lá quando aconteceu? Então, o livramento de Daniel foi o quê? Para glorificar o nome do Senhor. O livramento que Deus vai dar na tua vida é para glorificar o nome do Senhor. O livramento que Deus vai me dar na minha vida é para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus. Então a gente vai fazer uma oração guiada. Mais uma oração guiada. Porque eu quero que vocês orem, eu quero que vocês pratiquem isso. Quero que vocês coloquem em prática, sabe? Eu sei que tem muitas irmãs que não têm o hábito de orar. Então eu quero trazer essa prática para vocês. Amém? Irmã, você vai conseguir, viu, Gá? Em nome de Jesus. Tem uma amiga que fez o jejum na outra vez, ela tá até no nosso grupo, a Ingrid, de acordar cedo. Ela acordava bem tarde, lá pelas 10, ela começou a fazer o jejum. E ela acabou o jejum e ela pegou isso como hábito. Ela acorda de manhã todo dia. Ela começou a fazer pães para vender. Olha, ela tá uma bênção, gente. E a Ingrid foi uma das primeiras obras que eu fui fazer e o meu marido foi comigo. Então a gente foi na casa dela, ela mora em outra cidade. Fomos orar por ela, livrar ela do que estava acontecendo na casa dela. Tá? Fiz a oração guiada na cela, foi poderoso. Ai, glória a Deus, Gá. Glória a Deus. Então vamos pôr em prática isso, a gente orar, vamos orar. Então, vamos fazer a oração em nome de Jesus. Amém. A oração guiada, fé que permanece na prova. Senhor, hoje eu te agradeço, porque mesmo nas provas, o Senhor continua comigo. A minha fé pode ser testada, mas ela não será destruída. Assim como Daniel, eu quero permanecer fiel, mesmo quando for difícil. Mesmo que eu vá para dentro da cova, Senhor, me fortalece, me ensina a confiar, mesmo quando não entendo. Me ajuda a manter minha oração viva, minha fé firme e os meus olhos em Ti. Eu declaro que o Senhor é o meu protetor. Tu fechas a boca dos leões. Tu me guardas onde ninguém mais pode. E tu me exaltarás no tempo certo. Hoje eu digo, mesmo na prova, eu confio, mesmo na dor, eu continuo, mesmo na cova, eu te adoro, em nome de Jesus. Vamos repetir essa última parte. Hoje eu digo, mesmo na prova, eu confio, mesmo na dor, eu continuo, mesmo na cova, eu te adoro. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, como Deus é poderoso. E eu vou mandar a oração lá no grupo também, tá, irmãs? Para que vocês façam sempre que sentirem a necessidade. Para que a gente continue mesmo firme, mesmo na prova, a gente possa confiar no Senhor, mesmo na dor, a gente não desista, que a gente continue. E mesmo na cova, a gente continue adorando ao nosso Deus. Amém. Que a gente continue. Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa fidelidade. Amém? Olha, ontem eu fiz... Olha só como a carne é fraca, eu quero confessar com vocês. Ontem foi quarta, terça-feira. Terça-feira, eu falei assim, eu vou fazer os 3 dias do jejum de Esther. Porém, eu vou beber água. Gente, não durou do almoço ao jantar. Fui falha, jantei. Aí, jantei. Só que aí eu falei assim, tá, eu jantei agora, a partir de agora eu já vou entrar em jejum, vou fazer pelo menos 24 horas. Fiz as 24 horas até ontem, 9 da noite. E eu fiquei ótima. Eu até poderia ter continuado o jejum. Mas eu quebrei, fiz 24 horas de jejum ontem. Hoje eu vou fazer mais 24 horas e eu vou comer para amanhã eu estar fortalecida para fazer tudo que precisa ser feito na casa de Esther. Porque as outras irmãs vão estar em jejum total, porque os maridos delas subiram a montanha, né, com os legendários. Então a gente sabe que numa situação de libertação ou algo que demanda mais energia, a gente pode ficar um pouco mais fraca. Então eu vou me alimentar, então eu vou fazer mais 24 horas hoje e 9 horas da noite eu vou comer. Quem sentir essa necessidade de também fazer um jejum, né, sem alimento nenhum, por 24 horas e conseguir, né, fazer, e por não ter nenhuma dificuldade de saúde, nenhum problema de saúde, tentem. Porque eu tinha feito 20 horas antes, né, em outro tempo. Fazia de 20 horas de jejum e depois eu fiz 36 horas. Que foi bem difícil pra mim, porque eu tava no hospital. Mas ontem foi fácil as 24 horas pra mim. Então eu vou fazer 24 horas de novo. Na semana que vem eu vou tentar fazer 48 horas. E depois vou tentar fazer 3 dias. Então quem sentir... Olha, pá, estamos em alinhamento. O Senhor vai nos chamando, né? Para um próximo nível, para ir subindo os níveis, né? Glória a Deus. Então, é isso. Quem sentir de intensificar o jejum, pelo menos um dia, fazer 24 horas, né? Só com água, te convido. Porque é poderoso. A gente fica tão sensível, gente. Tão sensível ao Senhor. Tá? Então, ó. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é o nosso 11º dia. A gente já vai ter passado já da metade. Amém. Beijo.